que uma videoconferência na quinta-feira entre Brown e Liu, chefe do Estado-Maior do Departamento de Estado-Maior Conjunto da Comissão Militar Central da China, foi organizada a pedido dos Estados Unidos. Durante as conversações, o general chinês Liu Zhenli disse ao presidente do Estado-Maior Conjunto dos Estados Unidos, general Charles Q. Brown, que Washington deveria desenvolver a percepção correta em relação a Pequim para que os laços bilaterais melhorassem, informa o Ministério da Defesa da China. Pequim suspendeu os contactos entre militares com Washington depois da visita da então presidente da Câmara, Nancy Pelosi, a Taiwan em agosto de 2022, o que a China considerou uma provocação flagrante. No entanto, na cimeira entre o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o líder chinês, Xi Jinping, em São Francisco em novembro, foi decidido que as forças armadas das duas nações voltariam a falar entre si. Xi revelou os planos da China para Taiwan a Biden, NBC. Consulte mais informação. Xi revelou os planos da China para Taiwan a Biden, NBC. Durante as discussões, o comandante chinês deixou claro ao seu homólogo americano que a questão de Taiwan é um assunto puramente interno da China, que não tolera interferência estrangeira, sublinhando a disponibilidade do país para defender resolutamente a sua soberania e integridade territorial, disse o ministério. Liu também instou Washington a respeitar os interesses de Pequim no Mar do Sul da China e, em geral, a tomar ações concretas para salvaguardar a paz e a estabilidade regionais, acrescentou. Compartilhe essa notícia para ajudar nosso trabalho. VNS News, siga, ative o sininho. Obrigado por sua opinião nos comentários. Me fala de onde você está vendo nossos vídeos. Segundo o comunicado, o comandante chinês descreveu a retomada dos contactos com os militares dos Estados Unidos como um desenvolvimento importante. No entanto, Liu sublinhou que a melhoria nos laços bilaterais só acontecerá se os americanos desenvolverem a percepção correta em relação à China, respeitarem os interesses fundamentais da China e promoverem a cooperação pragmática e melhorarem a compreensão mútua. A leitura da conversa feita pelo Pentágono dizia que Brown e Liu discutiram a importância de trabalharem juntos para gerir a concorrência de forma responsável, evitar erros de cálculo e manter linhas de comunicação abertas e diretas. O oficial militar dos Estados Unidos de mais alta patente disse ao seu homólogo que Pequim deveria envolver-se num diálogo substantivo para reduzir a probabilidade de mal-entendidos, acrescentou. China alerta Estados Unidos para se manterem fora de seus assuntos. Brown também pediu que sejam estabelecidas linhas de comunicação entre o chefe do Comando Índio-Pacífico dos Estados Unidos e os líderes dos comandos do Teatro Leste e Sul, do Exército de Libertação do Povo Chinês, bem como a retomada do diálogo em outros formatos. Uma série de questões de segurança globais e regionais também foram discutidas, segundo a leitura. Novas regiões russas não aderirão ao UE, Moscou. Os antigos territórios ucranianos são uma parte indivisível do país, disse Dmitry Peskov. As antigas regiões ucranianas que se juntaram à Rússia são parte integrante do país e invadi-las terá consequências, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, na sexta-feira. As observações vieram em resposta a perguntas de jornalistas sobre se Moscou está preocupado com as fronteiras da Ucrânia caso seja aceite na UE. Estamos falando de regiões russas, parte integrante da Federação Russa, com todas as consequências para aqueles que possam reivindicá-los, disse Peskov. Em setembro de 2022, 4 antigos territórios ucranianos, as repúblicas populares de Donetsk e Lugansk, bem como as regiões de Kherson e Zaporozhye, juntaram-se à Rússia na sequência de referendos em que a esmagadora maioria dos residentes votou a favor. A Hungria ainda pode bloquear a adesão da Ucrânia à UE, Orbán. Consulte mais informação. A Hungria ainda pode bloquear a adesão da Ucrânia à UE, Orbán. O porta-voz do Kremlin também afirmou que aceitar um país como a Ucrânia, independentemente dos seus problemas territoriais, na UE prejudicaria todo o sistema do bloco. Acrescentou que as cabeças sóbrias percebem que este será um fardo que a UE simplesmente não consegue levantar e que a UE entrará em colapso. A questão das fronteiras da Ucrânia caso a Ucrânia adira à UE foi levantada na quinta-feira pelo primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, numa entrevista à IRTV. A potencial adesão do país ao bloco não era algo para o qual a comunidade europeia estava preparada, e este é um país com soldados russos no seu território. Vamos acolhê-los? Disse Orbán, citado pelo Hungria Hoje.
Ninguém acredita que a Ucrânia possa restaurar as fronteiras de 1991, senador dos Estados Unidos. Também na quinta-feira, o primeiro-ministro húngaro disse numa conferência de imprensa que não acredita que a adesão da Ucrânia à UE seja realista. Por que não podemos estabelecer uma parceria estratégica para ajudar os ucranianos? Perguntou ele, acrescentando que a adesão à UE é apenas um belo gesto político, que não ajudará os ucranianos. Orbán argumentou que deveria haver um cessar-fogo no conflito Rússia-Ucrânia antes do início das negociações de paz. Militares ucranianos prometem aumentar números por qualquer meio. Os cidadãos deveriam ser voluntários agora, em vez de esperar para serem mobilizados à força, aconselhou um porta-voz do Ministério da Defesa. A Ucrânia aumentará o tamanho do seu exército de uma forma ou de outra, disse um porta-voz do Ministério da Defesa na sexta-feira, citado pela mídia local, acrescentando que os cidadãos não devem se iludir pensando que apenas os voluntários terão de lutar. O presidente Vladimir Zelensky afirmou anteriormente que os militares ucranianos pretendiam alistar entre 450 mil e 500 mil pessoas nas Forças Armadas. Ilarion Pavliou, o porta-voz do ministério, disse em rede nacional que os objetivos de alistamento serão alcançados através de uma combinação de recrutamento voluntário e recrutamento obrigatório. Pedimos às pessoas que se juntem às Forças Armadas voluntariamente, sem esperar por uma convocação de mobilização, e oferecemos-lhes a oportunidade de escolherem a sua especialidade, disse ele. Mas isso não significa que apenas aqueles que querem servir servirão, ou que se possa escolher apenas empregos que não sejam de combate. O responsável disse que os militares preferem ver mais voluntários, mas que isso compensará a diferença através da mobilização. Ucrânia diz aos que se esquivam do recrutamento para voltarem para casa e lutarem. Consulte mais informação. Ucrânia diz aos que se esquivam do recrutamento para voltarem para casa e lutarem. Zelensky relatou o número do projeto durante uma entrevista coletiva na terça-feira. Ele deu a entender que tinha reservas sobre algumas das ideias apresentadas pela liderança militar, como a mobilização de mulheres, e afirmou que o plano teria um preço de 13,4 mil milhões de dólares para a Ucrânia. A mídia alemã informou esta semana que o ministro da Defesa ucraniano, Rustem Umerov, queria que cidadãos do sexo masculino com idades entre 25 e 60 anos que residem em países estrangeiros se apresentassem para mobilização ou enfrentariam sanções e desonra. Kiev fechou a fronteira para homens em idade de recrutamento depois que as hostilidades com a Rússia eclodiram em fevereiro do ano passado, proibindo qualquer pessoa sem autorização especial de sair. No entanto, o tabloide Bild informou que 221.571 homens ucranianos chegaram à Alemanha desde então, e 189.484 permaneceram no país. Em comentários aos meios de comunicação ucranianos na quarta-feira, Pavliou afirmou que os jornalistas alemães mudaram a ênfase das observações